Olá, professores, tudo bom? Vamos começar mais um unboxing. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com vocês sobre mais uma história bíblica. E nós vamos falar hoje sobre um dos meus textos bíblicos favoritos, que é a história de quando Jesus conversa com a mulher samaritana. O nosso texto está em João 4. Dá uma lidinha aí que a gente vai começar a conversar sobre ele. A gente pode começar a conversar sobre essa história entendendo por que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Isso aconteceu durante o reinado de Oséias, o último rei de Israel, quando Oséias guerreou com o rei Salmanassar, um rei assírio. E a região da Samaria, que era uma região habitada pelo povo judeu, foi tomada pelo rei Salmanassar. E ele trouxe vários povos que eram cativos também da Babilônia e babilônios para morar ali na região da Samaria. Muitos tempos se passou e judeus voltaram a habitar aquela reunião sem que esses povos estrangeiros saíssem de lá. E aí gerou-se um novo povo, uma nova cidade, uma cultura misturada entre esses povos estrangeiros que vieram morar na Samaria e o povo judeu que voltou. Então, os judeus que se diziam puros, não misturados, que continuaram morando na região da Judéia, começaram a ter preconceito em relação a esse povo que morava, a esses judeus e estrangeiros que se misturaram e passaram a morar ali e desenvolver sua própria cultura ali na região da Samaria. A mulher samaritana era desse povo que o povo judeu considerava um povo misturado. E ainda houve um atrito entre eles. O povo da Samaria, apesar de ser um povo misturado, parte deles gostaria, com o tempo, ficou com vontade de voltar a adorar o verdadeiro Deus. E teve uma questão em relação à construção de um novo templo, onde eles não se entenderam. Dá para pesquisar essa história aí. Mas o fato é que houve uma tentativa de voltar e o judeu, que se considerava puro, não misturado, não deixou. Envolve uma questão muito interessante, dá para pesquisar depois. Mas vamos continuar na nossa história. Diferente da outra aula que eu dei, eu vou ler passo a passo o texto com vocês. Nosso texto começa assim, João 4. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia discípulos, embora Jesus mesmo não batizasse pessoas. Assim, Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Jesus estava na Judeia e subiu para a Galileia. Por que o nosso texto fala isso? Por que a Bíblia faz questão de colocar essa questão histórica, de que Jesus estava numa viagem? Porque Jesus saiu daquela região ali próxima a Jerusalém, onde reinava um pensamento muito tradicionalista em relação ao ensino da palavra. Ele saiu de onde ele estava sendo muito julgado e começando a ser perseguido, e resolveu subir para Galileia com os seus discípulos. Indo para Galileia, ele passou pela região da Samaria, onde ele encontrou a mulher samaritana no poço. Versículo 4. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo em que Jacó tinha dado a seu filho um poço. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa viagem, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe falou: "Por favor, me dê um pouco dessa água." Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Veja bem, Jesus poderia ter ido com seus discípulos comprar comida. A gente tem uma questão muito interessante aqui, porque nós costumamos ver Jesus como Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus também era humano, ele sentia sede, ele sentia necessidade de descansar. Aquelas pessoas naquele momento histórico sabiam quem era Jesus. Se ele entrasse na cidade com seus discípulos, novamente uma multidão de pessoas iria cercá-lo. Ele ia ensinar pessoas, ia aglomerar pessoas, que era uma coisa que já era muito comum de acontecer. Jesus já era muito conhecido, nós já vimos isso nas histórias anteriores. Então, ele preferiu mandar os seus discípulos e ficar perto do poço para buscar água. Vamos continuar? Versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe falou: "Por favor, dá-me de beber." A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela respondeu: "Você é judeu, eu sou mulher samaritana." Disse ela a Jesus: "Como é que você me pede água para beber?" Jesus respondeu. Não, antes de a gente falar da resposta de Jesus, aquela mulher, a primeira coisa que a primeira reação que ela teve não foi nem pensar no que aquele homem que estava falando com ela tinha dito. O primeiro sentimento que ela teve, independente do que ele tinha dito, ela viu uma diferença entre ela e Jesus.
Ela nem provavelmente ela não se tocou que ele podia ter pedido água, podia ter pedido comida, ajuda. Independente do que ele falou, a primeira coisa que ela recebeu foi: nós somos muito diferentes, nós somos de povos que não se dão. Nós somos, eu e você, eu sou de um jeito, você é de outro jeito, eu sou de um povo, você é de outro. Por que você está falando comigo? Então, a primeira comunicação que aquela mulher teve com Jesus, reação de comunicação, não foi em relação ao que ele pediu, foi de fazer com que ele visse que havia uma separação entre eles. Como é que a gente recebe Jesus? Como é que nós recebemos as pessoas quando elas vêm falar com a gente? A gente escuta o que elas estão falando ou a gente primeiro recebe de acordo com quem eu sou e quem é o outro, hein? Interessante. Continuando o versículo 10. E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu te daria a água da vida. Jesus respondeu de acordo com a reação da mulher. Ele está falando assim: quem eu sou e quem você é, de onde eu vim e de onde você vem, a minha cultura e a sua cultura não teriam a menor importância se você tivesse a dimensão de quem eu sou. Nós estamos estudando com as crianças a versão do texto bíblico, a NVT, Nova Versão Transformadora, que é muito, ela atualiza a linguagem dos textos mais antigos e mais fiéis. É muito interessante usar ela. E ele fala assim: que presente Deus tem para te dar, você me pediria. Ele está dizendo para aquela mulher: eu sou Deus. Veja bem, ele está dizendo para aquela mulher: você está dando importância para o que nos difere. Esquece isso. Se você tivesse dimensão de que eu sou Deus e que ao mesmo tempo eu sou Jesus, que vai dar a vida por você daqui a alguns dias, eu vou morrer na cruz por você. Essas questões que nos diferenciam não teriam a menor importância. Você esquecer que você é samaritana, que eu sou judeu, você esquecer tudo. E você ia me pedir água da vida, que é o que eu tenho para te oferecer, que só eu posso te oferecer. Continuando o versículo 11. Mas você, disse a mulher, né? Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo. De onde você tiraria essa água viva? E ela continua: além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que a que Jacó e seus filhos e animais bebiam? Ela começa falando da corda, do balde e do poço. Ela continuava presa nas suas questões do dia a dia. Ela continuava presa em quem ela era, nas suas tarefas. Assim como nós, às vezes, ficamos tão presos nas nossas tarefas, né? Na nossa lista de coisas que a gente tem que fazer o checklist do dia. Lembra quando ela falou: eu sou mulher e samaritana? Ela podia ter dito que ela era só samaritana, mas as mulheres samaritanas, elas tinham uma vida muito diferente, elas tinham muitos afazeres. Aquela mulher, estando sozinha ali naquele momento, meio-dia, pegando água do poço, provavelmente tinha muitas tarefas ao longo do seu dia para alimentar seus filhos, animais, a família, enfim, não sei se ela era viúva, mas ela continuava presa. Jesus acabou de dizer para ela: eu posso te oferecer água viva. E ela voltou de novo para as suas tarefas do dia a dia, de quem ela era, do que ela tinha que fazer. E às vezes Deus está tentando nos oferecer bálsamos, Ele está tentando nos oferecer alívio, está tentando nos oferecer água, e a gente está ali: nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, será, vai dar tempo? Para eu ir na igreja eu vou precisar fazer tal coisa antes. A gente fica preso nas nossas questões do dia a dia, assim como aquela mulher, enquanto Jesus está ali: ei, eu tenho água para te oferecer. Ela continuava presa em quem ela era e de onde ela vinha e as coisas que ela tinha que fazer, enquanto Jesus estava ali na frente dela. Vamos continuar, versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe dessa água desse poço terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Jesus está dizendo que quando nós bebemos da água da vida, quando nós aceitamos, entregamos nossa vida a Jesus, a nossa sede de outras coisas deixa de existir. Você não vai mais ser sedento do mundo. Nós não somos mais sedentos de coisas da carne. Essa sede em nós se cala. Nós só teremos sede de beber cada vez mais a água da fonte da vida, que é o próprio Jesus. Continuando no 13. Esta pessoa se torna a fonte que brota dentro dela e lhe dá vida eterna. Então,
quando nós nos tornamos filhos de Deus, entregamos nossa vida a Cristo, além da nossa sede de coisas do mundo ser sanada, nós nos tornamos fonte de vida. É mais uma vez Jesus dizendo: ei, você tem que ser fonte de vida para outras pessoas. Você tem que emanar essa fonte de vida que sou eu e que eu dei para você quando eu morri por você na cruz. Ofereça essa mesma água para outras pessoas. Essa fonte vai brotar dentro de você e você terá vida eterna. Continuando, versículo 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água deste poço. Ela já tinha entendido que Jesus estava oferecendo para ela algo único, uma água que faria com que ela nunca mais tivesse sede. Ela entendeu isso. Ela só ainda não tinha entendido de que sede Jesus estava falando. Vá buscar teu marido, disse Jesus. E ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade, mulher. E aí ela respondeu: o Senhor deve ser profeta, porque ele falou para ela como era a vida dela sem que eles se conhecessem. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós samaritanos afirmamos que é aqui no Monte Gezerim, onde nossos antepassados adoravam? 2 coisas sobre essa passagem. Assim que ela percebeu que ele era um profeta, ela voltou na questão do que os diferenciava. Ela pensou: ele é judeu e profeta, ele deve saber me explicar por que aqueles judeus insistem que é em Jerusalém o lugar de adorar, sendo que nós, samaritanos, adoramos aqui nesse monte. Se você pesquisar aquela história que eu falei lá no início da história, você vai entender que existia um conflito entre esses 2 povos, de onde que deveria ter sido reconstruído o altar de adoração e o templo. Então, ela voltou novamente naquilo que os diferenciava. Eu não sei se ela queria entender ou se ela queria confrontar ou se ela estava apenas ali aproveitando a oportunidade para aprender. Ela voltou de novo nessa questão. Ele é judeu, ele é profeta, ele vai saber me dizer por que os judeus pensam errado, por que eles pensam que era lá em Jerusalém. De novo, pensando no que os diferenciava. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Jesus, que é o próprio Deus, está dando uma aula para aquela mulher. Ele está dizendo finalmente para ela: esquece, é chegada a hora onde não importa onde você vai adorar. Não importa se você é samaritana e se eu sou judeu. Vocês, samaritanos, adoram a um Deus que vocês não conhecem, porque muito se perdeu por causa da mistura cultural. A salvação vem dos judeus, mas o lugar não importa. Jesus nasceu judeu, era disso que ele estava falando. Mas se é no monte, se é em Jerusalém, se era na Samaria, não importa. É chegada a hora da verdadeira adoração. Está acabando. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Ela sabia, ela conhecia a palavra. Quando ele vier, ele nos explicará tudo isso? Então Jesus respondeu: sou eu o que fala contigo. Jesus está aqui dizendo com todas as letras: esse Jesus aí que você e o seu povo esperam, sou eu. Judeu, sou eu. E aí nesse momento os discípulos chegam, interrompem a conversa e começam a se perguntar: por que será que Jesus está falando com essa mulher samaritana? E aí nesse bafafá, a mulher deixa o seu balde e corre. E ela vai na aldeia dela chamar as pessoas dizendo: ei, venham ver esse homem que sabe tudo que eu já vivi. Vejam bem, tá vendo como a sementinha ainda não tinha caído? A ficha ainda não tinha caído? Ele falou para ela: eu sou o Messias. Por que ela não disse: ei, venham ver, eu achei o Messias? Não, ela ainda tinha uma sementinha de dúvida. Ela foi falar, ela foi chamar as pessoas dizendo: ei, eu encontrei um profeta que sabe tudo que eu já vivi. Ela ainda não tinha entendido que aquele era Jesus. E aí as pessoas vieram ouvir Jesus. Enquanto isso, os próprios discípulos de Jesus, preocupados com a questão que os diferenciava. Por que Jesus está falando com ela? Por que você falou com ela? E ficou ali. E aí o momento de conversa entre Jesus e a mulher samaritana, os dois ali sozinhos, acabou.
Eu acho que nós podemos aprender muita coisa com a história da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Coisas infinitas que eu não sonho em conseguir explicar para vocês. É uma história que vale muito a pena vocês pesquisarem vários pregadores falando sobre essa mesma história, porque ela é infinita. Ela fala sobre amor, ela fala sobre o que nos une, ela fala Jesus nos dizendo mais para frente na história como ele quer ser adorado. Então, aquela mulher, ela teve uma oportunidade de ouro e eu queria muito saber, eu tenho muita curiosidade para saber o que aconteceu na vida daquela mulher depois. Esse foi o nosso unboxing de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda mensagem, a gente vai conversando. Beijo, tchau!